Continuando o assunto, igreja. Bom, no meu ponto de vista, nós vamos levar esse processo de transformação no país de 30 a 40 anos. Talvez a gente não esteja vivo, mas alguém tem que começar a formar pensamentos e conceitos. A gente tem falado isso na igreja, nós devemos nos preocupar. Agora, como agir? Vamos agir dessa forma. Vamos nós entrar dentro desses partidos cristãos que defendam a família, partidos que tenham compromisso com a palavra de Deus, partidos cristãos que defendam Israel para estar debaixo da bênção de Abraão. É muito importante isso aí, é importante, viu? É claro que aqui existe essa guerra, um fala do outro, um tem raiva do outro, um tem ódio do outro, mas a Bíblia diz que abençoarei quem te abençoar, então nós devemos proteger o povo de Israel, tanto que os Estados Unidos se posicionou e a gente bem sabe que a bênção é sobre a vida deles também. Então, nós temos que preparar essa terra, né? Se você entender um pouco o que é preparar a terra, leva um processo do tempo. Então, se você preparar o teu filho, com certeza o Brasil será uma transformação. E teu filho pode ser um Moisés, teu filho pode ser um José, um Daniel. É o que nós queremos isso. Ele tem que ouvir falar de política. Ele tem que ouvir o que é decisões políticas. Ele tem que entender isso para que depois não ia falar assim: meus pais não se preocuparam, me deixaram no Brasil pior do que quando eles receberam, né? Aqui também, igreja, eu notei algumas questões, algumas regras, né? Regra principal: você tem que filiar-se a um partido com identidade cristã. Eu, pessoalmente, não sou filiado a nenhum, mas eu vou me procurar, né? Algum que realmente tenha uma identidade cristã, princípios cristãos, e vou me filiar. Com isso, eu vou participar de convenções, de decisões, de reuniões, de conversa deles lá. E meu filho, as pessoas que estão ligadas a mim, né, vão estar ouvindo esses assuntos também, sabendo que nenhuma ideologia partidária está acima da minha fé. Vou repetir. Nenhuma ideologia partidária está acima da fé em Jesus Cristo. Essa é a regra básica para que não haja corrupção. A corrupção está em nossa carne, que é o pecado de Adão, mas Jesus tirou a corrupção quando ele venceu ela. Então, nós nos revestimos um corpo incorruptível à medida que eu aceitei a Jesus como Salvador e eu estou determinado a segui-lo. Então, eu sei dizer não. Amém? A questão é essa, dizer não na hora que vem a sedução dos favores, dos interesses. E o Brasil precisa ser uma transformação muito radical, vai ter que haver muitos nãos e de muitas pessoas ligadas em todas as esferas de decisões governamentais, executivo, judiciário, legislativo, enfim, apoiados pelo povo, entendeu? Então, partidos que valorizam a família, eles são a regra principal. Família padrão normal, não essas famílias aí que você vê nos cartórios aí, que esses dias eu fui no cartório e vi uma faixa lá esquisita, até não fui mais naquele cartório. Que nunca se corrompam, essa questão da incorruptibilidade, você tem que trabalhar o teu filho, não ser corrupto, né? A fé em Jesus acima de qualquer ideologia partidária, partidos que defendam a Israel, né? A gente sabe que é importante essa questão da defesa de Israel. É uma nação que Deus escolheu, Jesus veio pelos judeus, os judeus precisam ser cuidados, abençoados, protegidos, porque ali é a origem do cristianismo. O cristianismo tem uma raiz, e a raiz é judaica, queira ou não, é verdade isso. E outra, nós devemos realinhar espiritualmente o Brasil com a bênção de Gênesis 12. Às vezes eu falo na igreja, existem profecias temporais, que o profeta é usado por umas circunstâncias, ele profetiza, e circunstancialmente no tempo acontece. Existem profecias que são permanentes, ela se estabelece por ordem de Deus e Deus lança a palavra sobre a terra. Uma delas é em Gênesis 12, que Deus diz para Abraão que ele procurasse uma terra que ele iria abençoar, e abençoaria quem o abençoasse, né? E aí diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não fala por um ano, por 2 anos, ele fala pela vida inteira. Então, esse realinhar espiritualmente o Brasil vai fazer com que o Brasil comece a ter visão espiritual, homens espirituais nas decisões, né? E quando comecem
a decidir e executar a liderança brasileira sejam homens compromissados com a palavra de Deus. Muito importante esse realinhamento, por quê? Veja bem, no Brasil hoje você vê aqueles caminhões cheios de soja, de produção agrícola, de boi, de gado, de exportação, indústrias, aqueles parques industriais grandes, e ao mesmo tempo você vê um monte de favela, você vê um monte de miséria, de violência, de uma população que parece que não vive aquilo, dá muita desigualdade. Isso é porque está faltando realinhamento espiritual, porque as decisões da liderança não são lideranças que participam para abençoar o povo, são lideranças, são decisões que vêm para tirar vantagem das situações e enriquecer a si próprio. Então o Brasil tem esse desalinhamento espiritual porque está fora da bênção de Abraão. Tanto que nas decisões da ONU, nos últimos anos, esses últimos governos brasileiros, todos votaram contra Israel. Se votar contra Israel, está fora do realinhamento espiritual bíblico. Então, é como se eu tivesse muito dinheiro, mas meu dinheiro não aparece. Não acontece. Então, nós devemos nos realinhar. Para realinhar isso, devemos estar um homem de Deus, compromissados com a palavra de Deus, conhecendo a palavra do Senhor e protegendo Israel, para que nós possamos, então, ter a bênção de Deus sobre o Brasil. O Brasil precisa ser abençoado, e isso que eu estou falando, no meu ponto de vista, não vai ser acontecido em minha geração, mas pode começar em minha geração. À medida que você pensar como eu estou falando, porque Deus me trouxe aqui Israel, eu e minha esposa estamos aqui, não é em vão, nós estamos aqui peregrinando, mas se não já aconteceu várias vezes, o que nós estamos aqui é buscando a visão espiritual das coisas. Então que você possa, a começar já a entender isso, que os teus filhos é que farão a diferença amanhã, mas você vai ter que investir neles, investir nessa área política. Infelizmente, é uma coisa dura para nós que pregamos o evangelho, buscamos a Deus, não queremos nos envolver com a lama, como se diz, né? Mas para tirar a lama eu tenho que botar a mão nela, não é isso? Eu quero tirar a lama, eu tenho que passar a mão nela, e com água, né? A água chama-se Espírito Santo de Deus, e a mão é eu fazendo isso aí. Então que nós possamos tomar posição, se comece já a buscar a estratégia de Deus, procure um partido, filie-se a ele, entre lá dentro e comece a fazer a diferença. Existe eu acho que é um jargão popular, as pessoas falam assim, que o homem é produto do meio. Eu discordo, eu acho que o meio quem produz é o homem. Então, à medida que nós entrarmos no meio e nos tornarmos incorruptíveis em Cristo Jesus, nós alteramos o meio. E as pessoas têm que ver que existe povo de Deus no Brasil. O Brasil precisa do Senhor Jesus. Não adianta ter esse monte de igreja, como a gente vê, e esse monte de problema. Eu acredito que a igreja é que transforma o Brasil. Não vai ser homens com decisões erradas. Os Supremos Tribunais aí que você vê aí, que a gente fica assim chocado com as decisões jurídicas deles. Os executivos com as roubalheiras, o legislativo absurdamente perdidos, e muitas vezes nos torna até a gente tendo que ser radical, Então eu quero que você agora comece a pensar nos próximos 30, 40 anos, investir na nossa geração, em nossos filhos. Abençoar a vida do teu filho, decretar que ele vai ser um grande líder sobre a terra, orar por ele, e treiná-lo. Tem que ser treinado. Pensa, se você treiná-lo, você vai ter um grande homem de Deus que vai fazer diferença na terra. Então que Deus abençoe você e que nós possamos continuar essa caminhada em nome de Jesus. E um abraço, Shalom Adonai aqui de Israel a todos vocês, e que juntos possamos mudar esse país. Amém.